Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é André Oliveira. Eu sou advogada e atuo na área civil e criminal. E para quem já vem acompanhando, né, as aulas, hoje nós estamos na 16ª aula dessa maratona aí, tá? Mas neste momento os temas que eu tenho trazido aqui para vocês é relacionado a direito penal e direito processual penal, tá? Então, é um tema que eu acho bastante importante. As pessoas têm muita dificuldade, seja na prova, né, da OAB, seja em algum concurso que vá prestar e até mesmo na faculdade, né? Então, uma matéria que eu gosto bastante. Eu também tive certa dificuldade na faculdade, não vou mentir para vocês, e é por isso mesmo que eu resolvi, tá? Falar sobre essa matéria, que também é uma forma para mim de estar cada dia mais me atualizando sobre ela. Então, tudo que é o obstáculo, né, que você vê isso como obstáculo, é muito mais fácil você encará-lo do que você fugir dele. Então, eu penso dessa forma, tá? Em meio à dificuldade ali que eu tive que estudar muito mais, tá bom? E aqui para vocês não é diferente. Como a matéria é um conteúdo bem extenso, eu resumo ela para vocês, eu passo em conceitos bem simplificados né, para que vocês realmente obtenham o núcleo da matéria. Como eu já disse também, não é possível passar em aulas de tempo curto como essa, tá? Tudo que eu pretendo sobre aquele assunto, mas eu foco no que é mais importante para vocês e no que é mais pedido na prova da OAB e em concursos, tá bom? E para quem quer saber mais, é só acessar as redes sociais, tá? Vocês podem me encontrar como Saperialdi OAB no canal do Facebook e no Instagram, tá? E no YouTube eu estou como Doutora André Oliveira. Então, vocês também terão acesso a outros conteúdos que já estão disponibilizados lá, tá bom? E hoje eu separei para vocês crimes contra a liberdade individual, tá? E quais os crimes que envolvem essa liberdade individual? Nós temos constrangimento ilegal, ameaça, sequestro e cárcere privado e redução à condição análoga de escravo, tá? Esses daqui são os crimes que está previsto no Código Penal. Aqui nós temos do artigo 146 ao artigo 149, que trata desses 4 assuntos aqui que nós vamos falar hoje, ok? Então, para dar início, não ficar muito extensa a aula, eu vou começar falando sobre constrangimento ilegal, tá bom? Eu vou passar primeiro o conceito e depois a gente fala dos artigos e as causas, né, de aumento, às vezes diminuição de pena, tá ok? Então vamos lá. Constrangimento ilegal. Trata-se de intimidar o indivíduo usando de recurso de ameaça e violência física. Obrigar alguém a fazer algo ou deixar de fazê-lo, com base nessa ação ameaçadora, privando-se assim do seu direito de escolha e resistência. Então, aqui nesse constrangimento ilegal, o fato de obrigar mesmo uma pessoa a fazer ou não fazer alguma coisa, tá? Que ela teria, em condições normais, a liberdade de fazê-la, tá bom? E aqui é usado a violência física ou a grave ameaça contra essa pessoa na condição de obter o que esse agente deseja, tá bom?
Nesse tipo de crime, não há um tipo legal ou cobrança de direito que justifique tal ação, muito menos vantagem financeira para o autor. Então, aqui não se obtém vantagem financeira, ou a ideia não é esse que venha constranger essa pessoa para obtenção de vantagem, de lucro. Tá bom? Um exemplo é quando o indivíduo é coagido e privado de passar por determinado local ou ver determinada pessoa. Então, esse tipo de constrangimento é uma coisa meio pessoal, não envolve fins lucrativos aqui, tá? Não envolve dinheiro. Sendo ameaçada de violência ou morte. Então, é quase uma obrigação imposta a essa pessoa, tá? Esse constrangimento é isso. É um forçar a pessoa a fazer o que o outro, né? O que esse outro quer que ela faça, tá? Quando a vítima é obrigada a atentar contra a vida de outra pessoa, pois esta está sob a mira de uma arma. Então, aqui, nesse constrangimento, pode ocorrer de várias formas. Tanto essa vítima, ela pode ser constrangida a não fazer uma coisa que ela gostaria, a deixar de fazer uma coisa que ela já faz, tá? Ou então, a até mesmo tirar a vida de uma pessoa, no caso aqui, sabendo que se ela assim não o fizer, quem vai ser lesionada será ela. Como esse exemplo aqui, ó, a pessoa é obrigada a tentar contra a vida da outra porque está sobre a mira de uma outra arma, tá? Então, esse constrangimento, ele chega a este ponto de falar, ou você atira em determinada pessoa, ou então, se você não atirar, tem um revólver apontado para você e eu que irei atirar em você se você assim não o fizer. Então, chega nesse ponto, esse constrangimento aqui, tá? Mesmo quando realizado de forma indireta, esse constrangimento, tá? Mesmo realizado na forma indireta, é considerado crime, como no caso de mensagem por celular que obrigam a pessoa a fazer ou se privar de alguma coisa, ameaçando contra a vida da pessoa ou de algum parente seu. Então, esse constrangimento não precisa ser, pessoalmente, ele pode ocorrer por meio de mensagem, tá? Por forma de algum e-mail, inclusive de uma carta. Esse constrangimento pode ocorrer também dessas formas, não precisando ser exatamente pessoalmente, tá? Então, o que diz o artigo 146 do Código Penal que classifica esse crime? Nós temos o texto que diz o seguinte: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência e não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não permite. Então, esse aqui é o texto legal para a configuração deste crime de constrangimento ilegal. E no parágrafo 1º, 2º e 3º, nós temos as causas de aumento de pena, tá? Então, diz o seguinte, parágrafo 1º. As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro quando, para a execução do crime, se reúnem mais de 3 pessoas ou há emprego de armas. Nesse aumento de pena aqui, nós temos uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, tá? O parágrafo 2º do artigo 146 diz o seguinte: além das penas combinadas, aplicam-se as correspondentes à violência, né, ou à lesão, tá bom? Então, seguindo. Aqui agora a gente está no artigo 146, parágrafo 3º. Não se compreendem na disposição deste artigo. Então, aqui não se compreende, tá bom? Então, veja que não inclui na disposição deste artigo a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, ser justificada por iminente perigo de vida.
tá? Aqui é aquela intervenção em que o médico é obrigado a salvar a vida da pessoa, tá? Independente da religião, independente da autorização, porque aqui ele age de pronto, tá bom? O médico, ele faz o juramento de salvar vidas, então naquele momento do perigo iminente ali, né, dessa pessoa vir a morrer por falta de atendimento, ele tem que prontamente atender, independente de que a religião permita ou não. A gente já viu casos assim, né? Então, é isso que está falando aqui. Olha só, esse é o inciso primeiro do parágrafo terceiro, e no inciso segundo, a coação exercida para impedir suicídio. Nessa situação, a lei permite que um terceiro, para impedir esse suicida de cometer o ato, ele possa empregar ali algum meio que não violento, tá? Mas talvez ele precise usar um pouco mais de força para conter esse suicida. Então, se esse terceiro vier a provocar alguma lesão, né? Nesse suicida, não há punição, porque o objetivo dele era impedi-lo de se suicidar, né? Só que muitas vezes, para evitar esse suicídio, essa outra pessoa, infelizmente, tenha que agir de uma forma um pouco mais severa, um pouco mais firme, né? Para poder conter essa pessoa. Então, uma vez caracterizado que essa lesão ali foi para evitar esse suicídio, não há crime, tá bom? É isso que dispõe o inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 146, tá? Então, esse é o que eu tinha para falar para vocês sobre constrangimento ilegal, tá? O conceito é super simples e super claro também. Agora, a gente vai falar um pouco da ameaça, tá? Então, agora a gente vai adentrar a ameaça. E qual o conceito desse crime de ameaça? Porque é um crime que acontece muito, tá? Então, as pessoas tendem a ver em TV, ver em reportagem, tá? Que isso é um tipo de coisa que acontece bastante. Então, eu só vou ler um conceito para vocês, porque é a minha forma que eu gosto de trazer aqui, tá? Sempre conceituar de uma forma primeiro, depois a gente discorrer sobre os artigos. Então, vamos lá. Como o próprio nome diz, o crime se trata de ameaçar alguém com palavras, textos ou até uma forma gestual, tá? Então, aquela ameaça que você pode fazer com gestos também caracteriza o crime de ameaça. Muitas vezes as pessoas têm o hábito de fazer coisas e achar que aquilo não é caracterizado como um crime, mas é sim, tá bom? Se você está longe de uma pessoa e você faz gestos, né? Algum tipo de gestos assim, ou gestos que, por exemplo, que vai matar aquela pessoa, isso também entra nesse rol aqui, tá? Do crime de ameaça. Então, e essa ameaça geralmente é com a finalidade de intimidação da pessoa, ok? Então, veja, um cara lá, bem grandão, fortão, é só um exemplo, tá? Vem a ameaçar com esses gestos, que vai bater, que vai fazer algum tipo de coisa a uma outra pessoa, um pouco com físico um pouquinho inferior ou bastante inferior a ele, vai se sentir de certa forma ameaçado, tá? Imagine um cara lá que luta, um cara grandão, fortão, né? Que vem a fazer certos gestos com uma pessoa bem simplesinha, bem magrinha, bem raquítica, né? E não só isso. Tem pessoas que também têm o mesmo porte físico, mas tem medo, não gosta de violência, não é verdade? Então, ele pode se sentir ameaçado e tomar providência quanto a essa ameaça, tá? Aqui também cabe o ato de enviar recados e símbolos como forma de intimidação. Por exemplo, desenho em formato de caveira, algum desenho que faz aquela pessoinha como na forca, sabe?
que faz enforcando aquela pessoa com a cabeça caída, com a cabeça arrancada, ou uma pessoa esfaqueada, um monte de sangue, tá? Tem caveira, tem pessoas que se intimidam com isso, tem pessoas que têm muito medo, tem pessoas que têm medo de dormir sozinha, né? Tem pessoas que têm medo de um barulho, então isso daí é muito pessoal. Você, quando eu digo para vocês ali, no exemplo de que aquele fartão venha intimidar um pequenininho, um raquítico, é só um exemplo assim, mais fácil de visualizar. Porém, o medo independe de porte físico, independe se é mulher, se é homem, né? A pessoa que tem medo, ela se vê muitas vezes apavorada até mesmo por um inseto. Não é verdade? Então, você nunca sabe exatamente o que aquilo vai causar naquela pessoa, né? O medo que ela tem, às vezes é tão grande que você não imagina, pode criar até um bloqueio na cabeça daquela pessoa, ok? Para uma pessoa ter medo até de como eu disse, de um inseto ou de um bicho, né? E ela se vê ali apavorada, imagine com uma ameaça, não é verdade? Então é isso que precisa ser analisado. Isso daí é muito pessoal. Então é isso que eu disse para vocês. Essa vítima ela pode ser ameaçada através disso, tá? De mensagens ou figuras que tenham a ver com morte, com caveira, com esse tipo de coisa, tá certo? Tudo que provoque medo àquela pessoa, pânico, pavor, tá? Ao contrário do constrangimento ilegal, o crime de ameaça não é dada uma opção para a vítima. Lembra que no constrangimento ilegal a gente leu no conceito que a pessoa ela é constrangida a fazer ou não fazer determinada coisa, tá? Então ali o constrangimento ele vem disso. Não quero que você faça coisas ou quero que você faça tal coisa. Então isso é uma diferença aqui. Ó, se no constrangimento ilegal a vítima recebe uma mensagem de aviso, geralmente ela recebe isso, seja por mensagem ou seja pessoal, você vai fazer tal coisa ou você não vai fazer tal coisa, tá? Aqui já não. Na ameaça, a vítima apenas receberá o recado de sua possível morte ou indicação do que fazer para que o ato não seja cometido. Então aqui ela esse crime de ameaça, a ameaça é contra ela mesma, né? A própria pessoa. Então ela não tem opção aqui de fazer ou deixar de fazer como no constrangimento ali, tá? A ameaça é diretamente para ela, ok? Então, seguindo aqui... Ah, tá. E o crime da ameaça, eu já estava esquecendo de ler para vocês. Ele está no artigo 147 do Código Penal, que diz o seguinte: ameaçar alguém por palavras, escritos ou gestos, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa, tá? E o parágrafo único diz o seguinte: somente se procede mediante representação. Então, aqui, a pessoa que está sendo vítima daquilo, tá? Aquele ofendido, aquela vítima ou ofendido, deve ir à delegacia, fazer um boletim de ocorrência e se tiver vontade de ingressar com a ação, ela tem que manifestar o interesse, tá? E se procede mediante queixa-crime, essa ameaça aqui, tá bom? Olha só. Agora a gente vai falar do sequestro e cárcere privado, tá bom? Gente, olha só, eu falei uma coisinha errada aqui para vocês. Esse se procede mediante representação só, tá? Então, veja, um crime de ameaça, ele primeiro vai ser elaborado um boletim de ocorrência, tá? E ele vai ser apurado esse crime. Então, porém, não necessariamente ele vai ser através de queixa-crime, tá? Porque o que faz diferença aqui para esse crime é a representação, é o ato desse agente querer representar contra essa pessoa ou não, tudo bem? Agora, sequestro e cárcere privado.
O que a gente tem sobre esse sequestro e cárcere privado? Eu vou ler o conceito para vocês também. Diz respeito a tirar a liberdade de uma pessoa, com o ato de sequestrar a vítima ou de mantê-la presa em sua própria casa ou um outro lugar, tá? A diferença entre as duas modalidades, né, de cárcere privado e sequestro, é que no caso do cárcere privado, a pessoa é obrigada a viver, tá, naquele recinto fechado ou num espaço de difícil circulação, tá? Algo ou então algo limitado ali, tá? Esse cárcere ele está atrelado à pessoa estar num ambiente que ela não gostaria de estar, está sendo privada da sua liberdade neste contexto do cárcere, tá bom? Também se enquadram aqui os casos de intervenção em hospital ou casas de saúde. Então, uma vez que essa pessoa é internada nesse hospital, tá? Porém, ela não tem a necessidade exatamente de estar ali, é preciso que seja verificado nessa situação a necessidade dela estar ali, tá? Porque se ela está ali e não precisa necessariamente estar, configura o crime de cárcere privado. Por exemplo, um filho que venha internar o pai ou a mãe em determinado lugar, tá? Mesmo que ele seja um doente, né? Mas restringir a liberdade dessa pessoa é o que configura esse cárcere privado, tá? Vamos dizer que ele não precisa necessariamente estar nessa clínica internado, tá? Sem receber nenhuma visita, realmente configurado o cárcere ali. Ele é impedido de sair, ele é impedido de receber visitas e às vezes ele não tem uma doença tão grave a ponto de ter que estar naquele lugar. Tá? Então, ele está sendo privado da sua liberdade. Às vezes, essas pessoas também vêm a ser dopadas ali por medicações, tá bom? Então, é isso que precisa tomar cuidado. E nessa situação aí, desse tipo de cárcere que eu acabei de passar para vocês, responde pelo crime tanto o solicitante, né? Que internou essa pessoa naquele local sem a necessidade, quanto o médico que aprovou tal medida, tá? Muitas vezes a clínica também, que autorizou, então precisa verificar no caso concreto quais as pessoas que são responsáveis por este ato, tá? E daí apurar. E uma vez envolvido mais de uma pessoa, ou até mesmo hospital ou clínica, todos responderão pelo mesmo crime, tá bom? Como coautoria para aquele crime de cárcere, ok? Então, o artigo 148 diz o seguinte: privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado, tá? Geralmente no sequestro, a pessoa pratica o crime, mas a ideia dela também é obtenção de dinheiro com esse sequestro. No cárcere, não, tá? A ideia aqui mesmo do cárcere é somente privar a liberdade dessa pessoa, não necessariamente envolvendo dinheiro, tá? Então, e a forma qualificada do cárcere está no parágrafo 1º e 2º, tá? Do artigo 148, sendo o parágrafo 1º que diz o seguinte: a pena de reclusão de 2 a 5 anos, inciso 1, se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos. 2, se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. E vejam que ainda assim está na modalidade qualificada, tá? Esse cárcere. 3, se a privação da liberdade durar mais de 15 dias, tá? Então, a forma para ser qualificada aqui, esse ato ele tem que perdurar mais de 15 dias. Se o crime é praticado contra menor de 18 anos,
no inciso 4. No inciso 5, se o crime é praticado com fins libidinosos. Então, todas essas modalidades qualificam o crime de sequestro e cárcere privado, tá bom? E ainda assim, o parágrafo 2º, nós temos a seguinte redação. Se resulta a vítima, em razão dos maus tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos. Então, veja que na modalidade qualificada, a pena sobe bastante, tá? Ela é de 2 a 8 anos. Então, fica a dica aí para vocês na observação se esse cárcere está dentro dos parágrafos 1º e 2º do artigo 148, ok? Que é a modalidade qualificada. E agora a gente vai falar sobre a redução à condição análoga de escravo, ok? Vamos lá para um conceito. Aqui nós estamos falando no caso em que a pessoa é obrigada a realizar trabalhos forçados e exaustivos, tá? Então, a condição análoga a escravo é aquilo que a gente já viu muito antigamente, em que as pessoas eram obrigadas, tá, a trabalhar exaustivamente sem ter os seus direitos, tá, previstos, né? A pessoa, hoje em dia, a pessoa tem uma carga horária, tanto diária como semanal, que a lei trabalhista garante a essas pessoas. Qualquer coisa fora disso, tá? Fora os direitos da pessoa, até de alimentação, né? Horário para descanso, ok? É considerada, enquadrada nessa redução, a condição análoga de escravo, porque veja, todo o corpo físico ele tem uma limitação, né? E esses casos aqui, a gente viu não faz muito tempo na TV, né? Que tinha, se eu não me engano, eram os coreanos que estavam sendo obrigados a trabalhar, né? Em situação degradante e análogo a escravo, porque eles estavam dentro lá de um barracão, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, esse barracão ainda era subterrâneo, algo desse tipo, sem ventilação, sem acesso à luz solar, tá? Não tinha janelas nesse lugar. Eles trabalhavam exaustivamente ali, dia e noite. Eram retidos seus documentos particulares, tá? Para que eles não viessem a buscar por algum direito seu. Muitas vezes essas pessoas trabalham a troco de comida e moradia, tá? Então, essas situações são muito graves e são enquadradas aqui na lei como a condição análoga a escravo, tá bom? Porque, veja, todo ser humano precisa trabalhar dentro do que a legislação trabalhista determina, ok? Então, não faz muito tempo que houve uma situação dessa em São Paulo mesmo, que eu vi uma reportagem, tá bom? Então, aqui, como eu já disse para vocês, na maioria dos casos é constatado isso de imigrantes, né, ou pessoas de muito baixa renda que são submetidos a esse tipo de situação. Então, o artigo 149 do Código Penal traz a seguinte redação: reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condição degradante de trabalho, que restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. A pena aqui é de reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondência à violência que essa pessoa venha a sofrer, tá? Então, é um crime muito grave, com uma punição bem severa, tá? E aí o parágrafo 1º traz o seguinte, parágrafo 1º do artigo 149. Nas mesmas penas incorre quem cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. Então, ele já não dá nem condições para essa pessoa de ir embora, tá? Mesmo se ele quisesse,
Tá? Então, é como se fosse trabalhar no aquele lugar, se alimentar ali, dormir ali, tá? Aonde esse que é o ofensor ali no caso, é a pessoa que vai obrigar essa pessoa a trabalhar, ele quer ter naquele momento ali total e absoluto controle sobre essa pessoa, tá? 2. Mantém vigilância ostensiva no local do trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local do trabalho. Então, todas essas formas não são meios de se contratar uma pessoa, né? Parágrafo 2º. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião e origem. Então é isso, pessoal. Essa redução à condição de escravo é isso que eu passei para vocês, que está no artigo 149, parágrafo 1º e 2º, tá? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje sobre os crimes. Sobre liberdade individual, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e que contribua para o estudo de vocês, que é a finalidade principal aqui dessas aulas, tá bom? Então, tudo de bom, um forte abraço e até amanhã.